E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Fernando e no Dica de Leitura de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse livro aqui, que é Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos, mas amam o Estado, e amam o Estado, né? Então ele parte de uma contradição em que está estampado na nossa cara, na nossa cultura, na cultura brasileira, e que a gente não consegue perceber, né? Em que, por um lado, a gente acaba não confiando nos políticos, não gostam da política, acredita que política é nojenta, é suja, né? Também, portanto, casos de corrupções que é passado ao longo, que compõem aí a história do Brasil. E que, por outro lado, nós temos uma cultura de intervenção estatal, em que, para a resolução de vários problemas, a gente acredita que deve haver política pública para isso, política pública para aquilo, e que, infelizmente, essa contradição gera uma certa falta de consciência do que é o Estado, de como esse Estado é regido, né? Quem governa esse Estado, como esse Estado é mantido. Porque se a gente for perceber, o Estado não tem capacidade, ele não gera riqueza, não tem capacidade nenhuma de gerar riqueza. Então, economicamente, ele é mantido pelo meu e pelo seu imposto. Então, se nós quisermos, se nós não confiamos nos políticos, né, que governam esse Estado, e o motivo óbvio é porque descontroladamente eles acabam utilizando mal esses recursos, né, que vão. Então, por que que a gente exige, que pede que esse Estado cresça, que esse Estado intervenha, né? Esse Estado patrimonialista, que nem é comentado no livro. Então, o livro é de Bruno Garchagem, né? Bruno, ele é um cientista político, né? E ele também trabalha no Instituto Ludwig von Mises. Então, quem quiser acessar, ele faz podcast lá. E quem quiser acessar, pode abrir aí. Eu vou deixar embaixo o link do Instituto. Sai artigos ótimos no Instituto. E eu sempre procuro estar lendo e tal, se informando, porque os caras são muito bons lá. Então, o livro é um livro totalmente histórico, né? É um livro que fala sobre a história do Brasil. E ele conta o quê? Que desde o período colonial, né, desde quando os portugueses chegaram aqui, já foi implantada de certa forma uma cultura estatista, uma cultura patrimonialista, em que o Estado, de certa forma, ele divinamente ele é regido por pessoas que acreditam divinamente que podem fazer a melhor escolha por você. Então, ao longo da história, o Estado brasileiro, né, ele só foi crescendo, crescendo. Seus tentáculos, né, começaram a intervir em coisas que não tinham nem tanta necessidade, como, por exemplo, na cultura, né, na sua família, ter que ditar como você deve ou não educar seu filho. Ele fala de alguns casos em que, por exemplo, teve um caso em que um vereador colocou um projeto de lei em uma cidade aqui no Brasil, não lembro qual estado, em que ele queria proibir o uso de... aliás, ele queria obrigar que as mulheres se casassem de calcinha. Então, tipo, isso vai gerar gasto para o Estado. Eu e você vai ter que acabar pagando por isso, né? Por essa lei e tal. Alguém que vai ter que estar regulando sempre isso, porque a função do Estado é exatamente essa. É regular, apenas regular. Regular isso, regular aquilo. Eles acreditam que detêm mais conhecimento do que nós para dizer o que nós devemos ou não escolher para nossas vidas. É um livro político e econômico da história do Brasil, mas não é uma leitura chata. É uma leitura de economia, assim, sabe? É uma leitura muito divertida. A intenção do autor, eu fiquei com essa convicção de que ele escreveu para para pessoas simples, para pessoas não, não é obrigado você ter uma carreira acadêmica para ler esse livro. É um livro ótimo. Então, assim, para que a gente comece esse processo, né, de menos Estado e mais sociedade, eu recomendo a leitura do livro. A gente pode começar pela leitura do livro. Então, galera, o dica de leitura de hoje foi esse livro aqui. Então, valeu vocês aí e obrigadão.